Olá, estudantes! Sejam bem-vindos ao Goiás Bem no Enem. Este programa tem o objetivo de contribuir para que você possa alcançar um bom desempenho no Enem. Eu sou o professor Ítalo Vetor de Física e hoje vamos estudar sobre eletrodinâmica. Bora lá! Então, dentro aqui da nossa aula, nós vamos trabalhar a competência 6 e a habilidade 21. Como de praxe, a gente sempre começa falando sobre as áreas da física, essa lindeza. Então, quando a gente coloca esse nome aqui, para ficar bonito, eu sempre coloco esse coração, porque tudo dentro do coração fica mais bonito, não é verdade? As áreas da física que nós temos são a mecânica, a termologia, a ondulatória e o eletromagnetismo, que normalmente a gente vê na terceira série do nosso ensino médio. E hoje o nosso tópico, a nossa ênfase aqui vai ser em eletromagnetismo na parte de eletrodinâmica. Combinados? Então, olha só, como de praxe também, eu coloco sempre esse raio-x de aplicação aqui do Enem, que a gente fez um estudo entre 2010 e 2019, os temas mais relevantes e recorrentes no Enem. E eletrodinâmica é o campeão, com 26 aplicações, tá? 26 questões que caíram ao longo dessa década. É um tema muito relevante e nós vamos juntos construir aqui esse conhecimento aí na sua cabecinha. Olha só, vamos começar relembrando o que é potência. Potência é a grandeza física que indica a rapidez com que determinado trabalho é realizado ou a rapidez com que determinada quantidade de energia é convertida em uma forma em outra. Ou seja, potência pode ser definida como o trabalho sobre o tempo, mas também potência pode ser definida como energia pelo tempo. E a unidade de potência, os joules por segundo, recebe o nome de watt, tá bom? E aí, meu povo, olha só, como é que o Enem pode cobrar isso de vocês? Nós levantamos aqui duas formas e vamos te mostrar dois exemplos que vão ilustrar isso daqui. Olha só, a primeira forma é o consumo de energia, que tem até um macete, quer ver? O consumo pode crer, P vezes delta T, não vai esquecer, facinho demais. O consumo pode crer, P vezes delta T, que no Sistema Internacional de Unidades, a unidade dessa potência é o joule, a unidade do consumo, é joule, da potência é watt e do tempo é segundo. Só que veja só, quando você deixa o seu celular carregando durante a noite, você deixa ali 2, 3, 4, 5 horas, não é verdade? Já imaginou falar isso em segundos? 1 hora, 3.600 segundos. 2 horas, 7.200. 3 horas, nem sei mais, pelo amor de Deus. Então, a gente usa uma unidade que seja mais palpável do nosso dia a dia, que é o usual, que é o quilowatt-hora. Se você pegar a sua conta de energia, você vai ver que está lá, expresso o consumo em quilowatt-horas. Quilowatt-horas é a potência estando em quilowatt e o tempo estando em horas. Ítalo, mas como é que eu posso converter de quilowatt-hora para joule? Simples, 1 quilowatt-hora é 3.600.000 joules, ou simplesmente 3,6 vezes 10 elevado a sexta joules, tá bom? Então, essa é uma forma de cobrança que a gente tem exercícios que pedem esse consumo aqui. Mas tem outros exercícios que vão pedir, sabe o quê? A potência útil. E a potência útil ela é dada assim, ó, macete, piu! Lembrou? Piu! Ai, que horrível. Então, P é I vezes U. O que significa o P? Potência. I é a corrente elétrica e U é a DDP, tensão elétrica, diferença de potencial elétrico. É aquele das tomadas, por exemplo, da nossa casa, que é 220 volts. A pilha, que é 1,5 volts. A bateria do carro, que é 12 volts. Sacou? Além disso, também podemos ter as potências dissipadas, que levam em consideração a resistência elétrica. A potência total é a potência útil mais a dissipada. A potência dissipada pode ser R vezes I ao quadrado ou U ao quadrado sobre R. Ítalo, e quando eu uso isso? Você vai usar quando você tiver o valor da resistência, porque essa não muda. Embora às vezes você mude a tensão, por exemplo, lá em São Paulo a tensão é 110 ou 127 volts. E aqui em Goiás, 220 volts. Muda a tensão, mas a resistência elétrica do equipamento não muda. Vamos ver isso na prática fazendo alguns exercícios? Vamos lá? Olha esse do Enem 2015.
A rede elétrica de uma residência tem tensão de 110 volts, é o Uzinho, lembra? E o morador compra, por engano, uma lâmpada incandescente com potência nominal de 100 watts e tensão nominal de 220 volts. Então, watt, o W é a unidade de potência, o Vzinho é a unidade de DDP, de tensão elétrica. Olha o comando da questão. Se essa lâmpada for ligada na rede de 110 volts, o que acontecerá? Gente, como eu falei há pouco, o que não muda nesse equipamento é a resistência elétrica dele. Então, potência U ao quadrado sobre R. Se ele foi desenvolvido, né, porque o cliente comprou, o morador comprou por engano, uma de 220 volts. Então, eu substituo aqui 220 ao quadrado, a potência é 100, que me foi dado no enunciado, e a gente vai achar a resistência elétrica dele. Quem está dividindo, passou multiplicando. Quem está multiplicando, passa dividindo. Olha esse macete aqui. Não vai multiplicar 220 vezes 220 ao quadrado, fazer uma conta e vai perder tempo. O Enem, o tempo é um fator muito importante, você não pode perder. Olha que beleza, simplifica aqui, ó, esse zero com esse zero, o segundo. E isso vai ficar quanto? 22 vezes 22, que vai dar 484 ohms. Esse símbolo aqui, ó, é a unidade da resistência elétrica, ohms. Então, tendo a resistência elétrica, agora sim a gente vai calcular, né, essa potência de fato, né, que ele consegue fornecer ao circuito. Então, olha só, potência linha. Por que potência linha? Porque é a potência que de fato esse equipamento ele foi especificado para 220, mas está ligado em 110, quanto que ele vai poder fornecer? Porque os 100 watts ele conseguiria fornecer se fosse 220, mas infelizmente não é 220. Alguém comprou por engano e ligou ele em 110. Então vamos ver qual que é a potência que ele consegue fornecer. Isso vai ser a tensão 110 ao quadrado sobre a resistência que a gente achou que é 484. Fazendo essa continha, 12.100 sobre 484 deu 25 watts. Portanto, a resposta correta é a alternativa D. A lâmpada irá brilhar fracamente, por quê? Porque a potência diminuiu. E aí, olha só, pois com a metade da tensão nominal, a corrente elétrica também será menor e a potência dissipada será menos da metade da nominal. Perceba, o equipamento era para funcionar em 220. Foi ligado em 110, que é metade, certo? Só que como isso aqui está elevado ao quadrado, a gente vê que a potência, ao invés de diminuir metade, diminuiu por 2 ao quadrado, ou seja, diminuiu por 4. Era 100 e agora vai ser 25 watts. Olha que questão linda! Vamos para a próxima? Essa aqui do Enem 2016. Olha só. Uma família adquiriu um televisor e no manual do usuário constavam as especificações técnicas como apresentado no quadro. Esse televisor permaneceu 30 dias em repouso, stand-by. Considere que a eficiência entre a geração e a transmissão de eletricidade na usina é de 30%. Vamos para o comando. Que quantidade de energia em joules? Opa, então já é questão de consumo. Lembra? O consumo pode crer, P vezes delta T, lembrou? E agora olha só. Que quantidade de energia que o aparelho consumiu? Que quantidade de energia que foi produzida na usina? Então, esses 30% não pode esquecer, porque de todo o total que foi consumido, né, eu tenho que lembrar que isso é apenas 30%, que lá na usina foi gerado muito mais e que no caminho eu tive perdas, não é verdade? Então vamos, o consumo pode crer, P vezes delta T. A potência, segundo esse quadro maravilhoso que a questão deu, é de 1 watt. O tempo, cada hora tem 3.600 segundos. Ou seja, em 1 hora, ele consome 3.600 joules. Professor, mas você acabou de falar ali, agorinha, que era mais interessante usar o quilowatt-hora. Por que você está usando joules? Porque o comando, né, a questão, as alternativas, melhor dizendo, estão usando em joules. Então, se ele perde em joules, vamos fazer o gosto dele. Vamos usar em joules. Mas, na prática, no dia a dia, é mais comum a gente usar o quilowatt-hora. Então, veja, em 1 hora, 3.600 joules. Em um dia, porque um dia tem 24 horas, e em 30 dias, porque ele pede o consumo em 30 dias, né, no enunciado, então a gente vai ter uma energia consumida de 2,59 vezes 10 elevado a 6 joules.
O estudante desatento já vem e marca A de amor. Opa! Mas você não é um estudante desatento, você vai se atentar que o enunciado não quer o que o televisor consumiu, ele quer o que foi produzido na usina. E aí eu tenho que usar essa taxa de 30%. Então você lembra que eu expliquei há pouco que você vai pegar a taxa total que foi consumida vezes 30%, vai dar o que o televisor consumiu. Portanto, se eu quero o total que foi consumido, é só passar o 0,3 dividindo. Ou seja, se eu dividir por 30%, eu tenho 8,64 vezes 10 elevado à sexta ou 8,64 mega. Esse M aqui é um prefixo chamado mega, que significa 10 elevado à sexta. Então, a alternativa correta, meus queridos, é C de coração. Última questão de hoje, também do Enem 2016, que diz o seguinte: uma lâmpada de LED que funciona com 12 volts e corrente contínua de 0,45 amperes produz a mesma quantidade de luz que uma lâmpada incandescente de 60 watts. Olha o comando. Qual é o valor da redução da potência consumida ao se substituir a lâmpada incandescente pela de LED? Esse é um modelo de energia consumida ou de potência útil? Ah, é de potência útil? Piu! Olha só. A potência é I vezes U, então 0,45 vezes 12, e isso deu 5,4. Então, se eu substituir uma de 60 por uma de 5,4, quanto que foi a minha economia? 60 menos 5,4, 54,6, letra A. Quaisquer dúvidas aí, tá aqui as nossas redes sociais, minha do Goiás Bem no Enem, e por hoje é só, estudantes. Assim, finalizamos a nossa aula de Física aqui na TBC com o Goiás Bem no Enem. Até a próxima aula e bons estudos! Chegamos ao fim de mais um Goiás Bem no Enem. Lembrando que as aulas de hoje já estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Corre lá e assista quantas vezes quiser, beleza? Vamos nessa, um forte abraço e tchau, tchau!